Ontem a gente começou a aula de manhã falando um pouco sobre resumos. Tem uma série de dicas para vocês sobre como agregar informação aos resumos e como estruturá-lo de modo a passar para os nossos leitores a mensagem mais importante do nosso trabalho. Sugeri para vocês que vocês nunca deixassem de colocar a mensagem geral, o contexto teórico, apresentassem explicitamente a pergunta do trabalho de vocês, não gastassem muito tempo falando sobre o método, aproveitassem o resumo predominantemente falando sobre os resultados e nunca deixassem de incluir uma discussão. Logo na sequência eu falei brevemente sobre palavras-chave, que também são importantes porque elas maximizam a chance do nosso trabalho ser encontrado pelas pessoas. Antes do intervalo a gente falou um pouco sobre autoria. Um assunto importante, a gente viu que a gente não tem uma cultura bem estabelecida para definir quem deve e quem não deve ser autor do trabalho, mesmo algum padrão claro e universal no nosso país sobre a ordem dos autores, sobre qual a posição dessa autoria aqui, primeiro, segundo, terceiro, indica os líderes ou as posições de maior destaque ou de comando intelectual ao trabalho. Eu tentei motivá-los a pensar um pouco mais sobre isso, no sentido de que é uma questão realmente importante para o funcionamento da nossa, a melhoria da nossa gestão acadêmica, vamos chamar assim. Legal. Depois do intervalo, eu apresentei para vocês aquele esquema de estruturação dos manuscritos e a motivação principal ali foi integrar tudo que a gente havia dito num esquema coeso. Muito comum que você escute a crítica de que seu manuscrito carece de estrutura. Portanto, eu e outros colegas, a gente fez um esforço grande em montar um esquema geral que interconecte as partes do manuscrito de modo que a gente possa ter mais clareza sobre o que é essa tal dessa estrutura. Quando a gente é criticado que não tem o nosso projeto carece de estrutura, o nosso manuscrito carece de estrutura, a gente pode perguntar mais explicitamente qual daquelas flechas, quais daquelas conexões estão apresentando problema. Isso facilita não só a detecção do problema, mas também a resolução do problema, de modo que o nosso manuscrito possa ganhar uma melhor estrutura. Ao final do dia, eu apresentei para vocês o material que está na pasta de apoio, o material complementar para vocês. Apresentei alguns livros em inglês e apresentei também uma série de artigos ou de materiais que a gente mesmo criou no âmbito dessa disciplina. Tentei convencê-los de que vários desses materiais são relativamente curtos, alguns são leituras instigantes e vale a pena gastar uns 5 minutinhos da nossa vida para fazer isso. Naqueles 280 artigos que eu sugeri para os alunos de mestrado lessem ao longo dos 2 anos, parte da leitura pode ser isso aí. Acho que vai ajudar bastante também. Na aula de hoje, na parte da manhã, o que a gente vai fazer vai ser, vou apresentar para vocês a ficha de avaliação dos manuscritos. O que é isso? Esses cursos de campo que eu coordeno já faz algum tempo, os alunos estavam solicitando que as revisões dos manuscritos entre os docentes fossem um pouco mais padronizadas. Alguns docentes eram demasiadamente rigorosos, outros eram demasiadamente complacentes, alguns ficavam preocupados com detalhes que aparentemente eram desnecessários. E a ideia de criar uma ficha de avaliação foi de alguma forma tentar uniformizar os critérios de revisão e, além disso, criar uma série de tópicos que a gente, como coordenador do curso, achava que era importante que o revisor precisava prestar atenção. Obviamente, tem um espaço no final, o revisor é livre para falar qualquer coisa que não esteja contemplada na lista, mas tem uma série de itens, é uma ficha minuciosa que contempla quase todos os aspectos que a gente considera importante na redação de um manuscrito. Além disso, essa ficha também é voltada para o estudante, porque toda vez que um determinado problema é apontado nessa ficha, logo abaixo a gente sugere a forma como o aluno poderia usar para corrigir esse problema. Então tem a perspectiva do revisor, para marcar se aquele problema existe ou não, e tem a perspectiva do aluno, indicando para ele qual que é a solução daquele problema. Essa ficha ela foi construída em colaboração com o Paulo Inácio, aquele cara que eu apresentei para
vocês que construiu a palestra da discussão junto comigo. E ela vem sendo empregada com sucesso nos cursos de campo, mas depois que eu comecei a apresentá-la nos cursos de redação científica, eu tenho recebido um feedback bem bacana das pessoas, que alguns alunos do final do doutorado já são convidados a revisar artigos das revistas. E algumas vezes esses alunos me mandam uma mensagem e falam assim: puxa vida, fui convidado para revisar um artigo para tal revista, eu usei a sua ficha, foi super bacana, porque me deu um roteirinho muito legal para fazer a avaliação do trabalho e me ajudou. Então quero compartilhar isso com vocês aqui agora, porque acho que vai ser uma ferramenta útil, não só para o trabalho de vocês, mas quando vocês forem convidados para revisar artigos para outros lugares. Essa ficha começa com um preâmbulo, ela está lá no material de apoio de vocês. O objetivo dessa ficha é obter uma avaliação detalhada e objetiva sobre a qualidade de um texto científico com detalhes falhas, ou seja, os pontos que precisam ser melhorados em uma próxima versão do manuscrito. As falhas foram divididas em 3 categorias, seguindo a mesma lógica das revistas científicas. As falhas gravíssimas, que eles chamam de major flaw, que geralmente comprometem a aceitação do trabalho. A outra, essas falhas gravíssimas são aquelas que demandam extensas modificações para serem corrigidas ou que demandam revisões de conceito. Algumas vezes elas demandam coletas adicionais de dados ou reformulação de experimentos. E aí, basicamente, o artigo está condenado. Na verdade, não são 3 categorias, são 2. E falhas menores, aquelas que demandam modificações simples no texto. Tá bom. Aqui, essas 3, a falha menor é uma coisinha bem fácil de você conseguir. A gente colocou um símbolozinho de mãozinha assim: a falha grave é a carinha triste, a falha gravíssima é a caveirinha. Essa ficha está dividida em tópicos e ela começa com uma avaliação geral. Ela não incide diretamente em nenhuma seção ou nenhum aspecto particular do manuscrito, como se ela fosse uma fotografia geral do trabalho e da sua qualidade. O primeiro item é falta de precisão. E o que significa isso? Termos mal definidos ou ambíguos e descrições apresentadas sem os elementos para que sejam compreendidas. Basicamente, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um trabalho que se propõe a falar para um público amplo, mas que não contém algumas definições absolutamente cruciais, ou seja, a pessoa pressupõe que o leitor entende aquele jargão e começa a falar, mas não provê as explicações. Ou um caso, que na minha opinião é ainda mais grave, ele se propõe a explicar, mas conceitua erroneamente o que está sendo falado ali. Isso indica, para quem está lendo, que a pessoa não tem domínio sobre o que ela está falando. A partir do momento que você se propõe a dar uma explicação e você explica errado um determinado conceito, isso compromete muito a qualidade do seu trabalho e, obviamente, faz uma sirene tocar na cabeça do revisor falando que essa pessoa não domina o assunto que ela está falando. Tá bom. Qual que é a solução para esse problema? Verifique se cada termo ou afirmação importante do seu trabalho, eu não estou falando todas, estou falando aquelas afirmações que são centrais para o seu trabalho, ou aqueles termos que não são usuais e que não são de ampla compreensão. Verifique se esses termos, essas afirmações, foram corretamente empregados no seu texto. Uma outra coisa super importante aqui é, de novo, contar com a ajuda dos seus pares. No momento em que você vai pedir para alguém ler o seu manuscrito depois, é importante que esse alguém tenha algum conhecimento na área para que ele possa avaliar se esses termos, essas afirmações de fato foram bem empregadas. Para que essa pessoa funcione como se fosse um pré-revisor do seu trabalho, de modo a evitar que esse erro, que é uma falha gravíssima, esteja contido no manuscrito de vocês. Tá bom. O outro erro aqui, outro problema grave, são as intrusões demoníacas. Ou seja, são esses fragmentos de texto que pertencem a uma outra seção do trabalho e que eles aparecem em menor ou maior instância em outra seção do trabalho. Eu queria rememorar aqui os tipos mais comuns. Intrusão demoníaca de material e métodos dos resultados. Ou
seja, quando você está relatando já o que você encontrou, mas lá nos resultados aparece um trecho, às vezes, longo sobre coisas, sobre o procedimento. Vocês podem achar que esse tipo de coisa é raro, mas está longe de ser. Durante essa semana aqui mesmo, depois que acabavam as aulas, ou mesmo no intervalo na hora do almoço, eu estou trabalhando em vários artigos que eu estou editorando para a revista. Em 2 dos artigos nos quais eu estou trabalhando agora para dar minha recomendação, existia intrusão demoníaca de material e métodos no resultado. E um deles tinha um parágrafo inteiro de material e métodos dentro do resultado. Então isso é comum. Eu estou falando de gente profissional que tem emprego mandando artigo para uma revista de ampla circulação. Então é um erro bem comum. Outro tipo bastante comum de intrusão é quando você apresenta na discussão resultados que não foram apresentados ao longo do corpo na sessão correta. Ou simplesmente você repete resultados que já haviam sido apresentados no resultado, você reitera esses resultados praticamente de forma literal na discussão, seguindo uma lógica que eu já ouvi em vários lugares que discutia basicamente apresentar os resultados em outras palavras, que é um erro grave. Se sugere fazer, eu já vi em alguns casos, se você, por exemplo, vai comparar o seu trabalho com umas 7 outros, um levantamento de espécies, mais antigo, que não cabe, não são seus resultados, muitas vezes já vi gente colocando na discussão, por exemplo, uma tabelinha, os valores desses outros todos, e o seu meio para poder discutir naquele contexto, não parece resultado, mas não é. Legal, essa pergunta é muito boa, eu acabei esquecendo de falar isso na hora que eu estava falando sobre figuras e tabelas. Existe uma visão, que parece que está bastante sedimentada, especialmente entre os alunos, de que o lugar de figuras e tabelas, basicamente, é sempre nos resultados. Isso não necessariamente é verdade, e eu posso garantir para vocês que todas as revistas, pelo menos na área de ecologia, elas aceitam figuras e tabelas em qualquer outra seção do trabalho. Qualquer outra seção. Então, a questão do Rogério se você está querendo comparar os seus resultados com outros, e o volume de informação é muito grande, você pode incluir uma tabela na discussão, em que você sintetiza essas outras informações para ficar mais fácil para o seu leitor? Sim, pode. Eu acho que não só pode, como deveria. Você agrega valor para a sua discussão, você sintetiza essa informação e, eventualmente, isso vai fazer com que você, no futuro, ganhe muitas citações. Lembrem ontem, quando eu falei sobre referências, que estava lá. Qual é uma maneira bacana que você tem de poupar muitas referências entre parênteses? Veja referências em fulano de tal, um trabalho. Se você sintetiza toda essa informação, eventualmente, no futuro, as pessoas, em vez de ficarem citando todos os trabalhos originais, elas vão citar você, veja referências no seu trabalho, porque você sintetizou tudo na forma da discussão. Vou falar de uma experiência pessoal minha. Eu tenho tabelas na minha introdução. Como pode ter uma tabela na introdução? Eu tinha 3 hipóteses diferentes, e para cada hipótese eu tinha 4 variáveis operacionais diferentes, gerando previsões diferentes. Para facilitar a compreensão do leitor, ao final da introdução, em vez de eu ficar verbalizando tudo aquilo muito detalhadamente, eu coloquei uma tabela, de modo que a pessoa batia o olho naquela tabela e conseguia enxergar qual era a minha hipótese, qual era a previsão específica para cada uma delas. E nenhum dos revisores falou mal, muito pelo contrário. Disse, nossa, essa tabela foi muito legal, porque me ajudou a compreender. Eu tenho figura na introdução, quando eu criei um fluxograma, para tentar explicar a construção do meu argumento, além do texto, eu criei um fluxograma mostrando como as ideias se relacionavam. E, novamente, não tive nenhum problema, e novamente fui elogiado pelos revisores, porque aquilo lá facilitou a compreensão. Eu também tenho figuras na discussão. Eu criei uma hipótese nova, uma hipótese a posteriori, eu relacionava as coisas, eu criava previsões, então eu criei um esquemão grande sobre como essas variáveis se relacionavam e o que eu esperava em estudos futuros. Novamente não tive problema, e eu também tive que ter uma tabela na discussão comparando meus resultados com outras espécies. Então é absolutamente padrão, isso não é nenhum problema, isso agrega muito valor, desde que a figura e a tabela que você está colocando no seu trabalho façam sentido, sejam pertinentes, não sejam profundamente redundantes no texto. Tá bom. Outro erro que é grave, não chega a ser gravíssimo, mas é grave, é erros de ortografia e gramática. E aqui esses erros, eles podem ser tanto na nossa língua nativa, se a gente estiver escrevendo em português, quanto em inglês.
E então eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu já tive dos dois lados. Meu primeiro manuscrito que eu mandei para publicação em inglês, eu tinha muito pouco domínio sobre a língua. Eu pedi para outros colegas revisarem, mas eu confesso que eu não estava muito seguro com o que eu havia escrito. Como eu não tinha dinheiro para pagar uma boa revisão, a revisão a ajuda que os meus colegas me deram em relação ao idioma era o melhor que eu consegui, mas eu sabia que ainda tinha problemas. E basicamente, a resposta que eu recebi dos revisores foi: olha, talvez esse artigo seja muito legal, talvez tenha algumas ideias interessantes aqui, mas o idioma está tão confuso que eu não sou capaz de avaliar, o trabalho está rejeitado. Então, os revisores não foram capazes de entender, ou mesmo de avaliar a qualidade do meu trabalho, simplesmente porque meu texto era confuso demais. Então, a gente perde a oportunidade de receber boas críticas, de receber boas sugestões, a gente perde a oportunidade de publicar porque a gente não escreveu de maneira clara. Então, do outro lado, como revisor, já muitos anos mais tarde, eu vivenciei basicamente a mesma situação. Eu recebi trabalhos de autores de origem chinesa. O trabalho era potencialmente interessante, mas era tão confuso que eu simplesmente não era capaz de avaliar. Então eu fiz o melhor que eu pude, eu ajudei, dei uma série de sugestões e recomendei para o editor que o trabalho fosse rejeitado, mas com a possibilidade de ser ressubmetida uma versão revisada por alguém que fosse nativo do idioma. Ótimo. Os autores gastaram um tempão, maravilha, e depois de uns 3, 4 meses eu recebi uma nova versão. Aí, eles provavelmente tinham pagado algum serviço de editoração de inglês. O texto era infinitamente mais claro, era muito mais fácil de seguir. E finalmente, eu pude entender o que a moçada havia escrito nos métodos. E aí sim eu pude dar sugestões, melhorar o manuscrito. Basicamente, a primeira versão do manuscrito é como se ela tivesse te abrindo uma picada no meio do mato para tentar enxergar alguma coisa ali, mas estava muito confuso. E apesar de eu ter gastado um tempão, no final das contas eu acabei não entendendo numa primeira versão a mensagem. Como eu já havia passado por aquele tipo de situação na posição de autor e não ser um nativo do idioma, eu fui bastante bacana com os caras no sentido de ajudá-los e recomendar que o manuscrito fosse negado, mas com a possibilidade de resubmissão. A esmagadora maioria dos nativos não tem esse tipo de condescendência, e se eles não entendem, eles não vão gastar um segundo na vida deles, e muito provavelmente o trabalho da gente vai ser negado. No português, acontece basicamente a mesma coisa. Um agravante de que isso aqui é a nossa língua nativa. Então, quando eu recebo artigos para revisar e eles estão repletos de erros de português, isso é muito grave, no sentido de que a pessoa não é capaz de dominar o idioma materno dela, e a gente já falou sobre isso ontem, eu não vou reiterar isso aqui agora. Então a solução é consulte dicionários, gramáticas, manuais de redação, ou eventualmente pague para alguém fazer o serviço de revisão para você. Existem serviços pagos na internet. Ontem eu mostrei para vocês o American Journal of Experts. É um serviço online, você pode pagar em reais. O Brasil é um usuário, os brasileiros são usuários tão frequentes do American Journal of Experts que você pode pagar em dólar ou em reais. E os chineses também são usuários tão frequentes que você também pode pagar uma moeda chinesa, que eu já esqueci qual que é. A aula passada você falou que vários dos trabalhos da América Latina são rejeitados logo de início. Porque não tinha hipótese. Mas não pode ser também pela erro de ortografia, ser geralmente inglês, os latinos não. Isso é um problema comum. No caso em particular que eu estava mencionando, eu tenho dado da editora da revista, ela rejeitava direto na mão dela, e ela falava que na maior parte dos casos, essas restrições eram porque o trabalho não estava construído na forma de uma hipótese. Então, desses 60% de trabalhos que eram rejeitados, a esmagadora maioria deles é simplesmente porque não soube vender o peixe de uma maneira geral. Mas ela me disse que, obviamente, existem problemas, em alguns casos. Ela disse uma fração pequena, pelo menos dos latino-americanos, em que estava tão mal escrito que ela não conseguia entender e rejeitar o trabalho. Mas existe sim, você pode ser rejeitado de cara. Mas por que essa tendência da região da América Latina ter dificuldade, né,
essa. Porque ninguém ensina pra gente. Ninguém ensina pra gente. E lá é mais Isso é absolutamente padrão. Assim, no primeiro ano que eles entram na universidade, se você fala, outro dia eu fiquei absolutamente chocado. Eu estava conversando com um colega da Argentina que trabalha numa universidade chamada Purdue, nos Estados Unidos. E os filhos dele nasceram lá. E ele estava contando para a gente, ele estava falando justamente sobre essa dificuldade que a gente tem aqui na América Latina, sobre como construir hipóteses, raciocínio científico, raciocínio lógico, argumentação. E ele estava falando das atividades escolares, tá bom? Universitárias, dos filhos deles. Eles têm concurso de argumentação. Então ele coloca as criancinhas lá para desenvolver uma determinada ideia. Existe um campeonato regional, um campeonato estadual, um campeonato nacional de argumentação. Isso é uma coisa que desenvolve a capacidade de raciocínio lógico e de verbalização da outra cara. E os projetos da escola, da Feira de Ciências, quase todos eles eram baseados em hipóteses, de modo que os filhos deles estavam testando ideias ou alguma coisa assim, e não foi simplesmente fazendo umas coisas, replicando ideias, criando uma coisa. Pode ser muito interessante se a criança for pequenininha, mas os filhos deles eram pré-adolescentes, então estavam botando a cabeça para funcionar. E ele falou que os filhos dele tinham clareza total que era ensinado na escola sobre a diferença entre hipótese e previsão. Coisa que os meus alunos de pós-graduação e doutorado não sabem. Então está absolutamente impregnado na cultura deles para fazer isso. E a revista é deles. Então eles estão cobrando o que é da cultura deles. Se a gente quer publicar na revista deles, é uma opção nossa, a gente pode não querer. Se a gente quer publicar, a gente precisa se adequar à cultura deles. E essa cultura, infelizmente, a gente não recebe aqui. Você pode ter um português bacana, você não pode eventualmente não cometer erros de ortografia e gramática, mas isso não significa que seu texto é claro. Usando o bom português, você pode escrever de maneira confusa. Eu acho que todos nós já experimentamos esse tipo de situação lendo alguns textos. Frases muito longas, palavras demasiadamente complicadas, alteração na ordem do discurso, e tudo isso torna o nosso texto complicado, difícil de entender. Esse é um erro extremamente comum. Eu acho que eu nunca fiz uma revisão na minha vida de nenhum trabalho, mesmo que fosse o trabalho de um super fera, um super native speaker. Eu acho que eu nunca fiz uma revisão sem escrever pelo menos uma vez. Eu acho que essa frase é confusa, por favor, tente reescrevê-la. E, obviamente, isso já aconteceu comigo. Não lembro de nenhum artigo meu que voltou de revisão com pelo menos uma vez o cara dizendo: esta frase é confusa, por favor, reescreva. Então, o comprometimento com a clareza é absolutamente crucial e vale muito a pena, novamente, ter a leitura dos pares antes para tentar minimizar essas frases que outras pessoas não compreendem. Outro problema bastante comum é falta de concisão. E aqui a concisão entendida como você falar demais, usar a expressão desnecessária, ficar floreando demais as suas frases. Pelo menos na área de biologia, os textos eles são secos. A linguagem é muito direta. Tenho certeza absoluta que esse tipo de procedimento varia de outras áreas, eventualmente em algumas outras áreas. Falar um pouco mais é tido inclusive com bons olhos, mas em algumas áreas a concisão é um grande mérito do trabalho. Essa é a razão pela qual eu havia sugerido para vocês para se auto-imporem aquele desafio de cortar 10% do trabalho depois de ter terminado a primeira versão. Frases longas, muitas vezes falando sobre mais de um assunto. A ideia básica é tentar fazer frases curtinhas para que o seu texto seja mais facilmente compreensível. Parágrafos de uma frase na introdução e na discussão. A gente já falou extensamente sobre isso. Basicamente, isso é uma ideia não desenvolvida ou é alguma coisa que pode ser deletada do seu texto sem nenhum prejuízo. Misturar voz ativa e voz passiva ao longo do texto. A gente também já falou isso. Você pode escrever na voz ativa ao longo do texto inteiro, você pode escrever na voz passiva ao longo do texto inteiro, mas misturar os dois tipos de voz é extremamente indesejável. Dizer a mesma coisa duas vezes, tanto dentro da mesma sessão do trabalho,
quanto em sessões diferentes. Ficar repetindo informação. Isso torna o seu texto longo, torna o seu texto chato e eventualmente você vai aumentando a insatisfação, a raiva do revisor, o que aumenta a probabilidade do seu trabalho ser negado. Preciosismo. Isso aqui é bastante raro, mas acontece algumas vezes. Que é o uso desnecessário de termos, expressões de difícil compreensão. Eu acho que para você ser preciosista, você precisa de fato saber esses termos, ter um léxico desenvolvido e amplitude de vocabulário. Isso aparentemente são características raras, isso você não encontra muito facilmente, pelo menos na área de ecologia. Preciosismo é bem raro. Essas são os 10 tópicos de avaliação geral do manuscrito. E toda vez que isso aqui é marcado pelo revisor, na hora que a gente está brincando nos cursos de campo, o aluno precisa ficar, então, prestar atenção, porque ele precisa ou enxugar o texto, ou fazer frases mais curtas, ou rever gramática, ou alguma coisa que a solução está logo aqui embaixo. Você pode comentar um pouco o balanço? Você acha que às vezes é muito difícil atingir esse balanço entre preciosismo exagerado, você parece um conselheiro acaso, confuso, ou às vezes pode usar um termo menos usual, mas que realmente não tem esse nome perfeito, assim, é o adequado da ciência, a gente precisa dessa exatidão. Sim. É um balanço difícil. E eu tenho certeza absoluta que a gente nunca vai agradar todo mundo. Vai ter sempre alguém que vai gostar, vai achar que o preciosismo está bom, ou que o termo que você está usando, que não é exatamente o termo usual, mas que é mais amplamente compreensível, você está vulgarizando a coisa. Então, para onde você correr, alguém vai reclamar de alguma coisa. Você tem que dar sorte dos revisores que leram o seu trabalho ali e ficarem felizes com o que você fez. Mas o que você mencionou é super importante. Ainda que você use uma expressão pouco usual, mas de maior compreensão, é absolutamente necessário que você defina claramente, circunscreva aquela definição, alguma coisa que o seu leitor vai ter uma clareza total sobre o que você está falando. Eu estou participando de uma experiência interessante aqui agora. Fui convidado por um colega para escrever pela primeira vez na vida. Eu nunca tentei, nunca mandei, nunca pensei em mandar nada para a Science Foundation, mas um amigo meu me convidou para participar de um trabalho. E aí, ele também nunca tinha mandado, a gente não tem nenhuma experiência, a gente contratou um serviço especial, que chama Publicase, que é aqui brasileiro. A dona da Publicase, ela foi editora da Nature durante muito tempo, e agora então você paga, e paga bastante caro, mas ele tinha dinheiro de projeto, e ela fica uma semana te fazendo um coaching sobre como escrever aquele manuscrito, trabalhando no manuscrito com você. E assim, eu devo confessar que o manuscrito em si não me emociona muito, no sentido de que eu não tenho muita compreensão sobre o que está acontecendo ali, eu posso ajudar muito limitadamente. Mas como eu sou professor de redação científica, eu estava super interessado no coaching da professora. Então foi o que mais me chamou a atenção nessa proposta que eu entrei. E aí, foi bem bacana, porque o que esse cara trabalha está cheio de jargão e umas coisas super cascudas. E a primeira coisa que ela falou você não pode usar nenhum desses nomes aí. Então a gente teve que criar nomes diferentes para coisas que já estão bem estabelecidas na área de genética quantitativa, e logo na sequência dar uma definição clara, compreensível para uma audiência ampla. Então foi exatamente isso que você está falando aqui agora. A gente teve que jogar fora todo o jargão, criar um nome novo de ampla compreensão e logo na sequência dar uma definição bacana para as pessoas sobre o que aquilo significa, porque a gente quer falar para uma audiência gigantesca, a maior possível. Foi um desafio sensacional. Sensacional. E a gente consegue, no final das contas, falar assim: agora, eu como editora, olho para isso e mando o seu artigo para revisão. Antes, esse tanto de jargão aqui, isso aqui é técnico demais, especializado demais, não estou interessado, não vai ser publicado na revista. E no caso da Science da Nature, 95% dos manuscritos são rejeitados diretamente na mão do editor. 95%. Então, assim, a chance de você ser rejeitado direto na mão do editor é gigantesca. Tudo que você puder fazer para minimizar isso aqui, ajuda.
E uma das dicas que ela deu foi justamente usar uma linguagem muito geral. Tá, agora a gente vai falar sobre, a gente vai seguir aqui a ordem de apresentação do trabalho, como se o editor, o revisor estivesse lendo o trabalho na ordem. E a gente vai falar sobre o título. O título tem 3 avaliações principais e essas avaliações elas estão estritamente relacionadas à nossa própria aula de título que a gente já viu. A primeira questão é se o título é pouco preciso ou pouco informativo. É aquele título que você lê e você não tem a menor ideia sobre qual é o conteúdo do trabalho. Ou você pode até ter uma ideia, mas ele é confuso, ele tem elementos ali que ou ele tenta, ele usa jargão complicado demais, qualquer elemento que você olha para aquele título e você não sabe se você quer continuar lendo, ou se vale a pena continuar lendo, se aquele trabalho é útil ou se não é. Então, obviamente, a solução é tentar ser mais claro sobre a questão central do estudo para que ele comunique essa questão para o seu leitor. Isso é um erro gravíssimo. O que é um erro gravíssimo? Que se as pessoas não entendem o conteúdo do seu trabalho, elas muito provavelmente não vão ler o resumo, quase com certeza não vão ler o restante do seu trabalho. Ótimo. O outro problema é ser demasiadamente longo e com informações desnecessárias. Muitas vezes essas informações desnecessárias, elas agregam muita especificidade ao seu estudo. O local de estudo, demasiadamente detalhe. Isso aqui foi feito em Quixeramobim da Serra, sudeste do município de Irotororó, um monte de coisa. Parece que aquilo lá é um trabalho que tem uma aplicação muito restrita. Isso afugenta os seus leitores. Esses detalhes desnecessários também podem fazer com que o seu trabalho pareça demasiadamente complicado, quando na verdade ele não é. Então, um título muito longo e com muitos detalhes, a experiência mostra pra gente que eles são pouco atrativos. Então, tenta fazer um título mais curto, evita essas informações desnecessárias e tenta vender o seu trabalho como uma coisa geral. Por fim, uma das coisas que tem de mais terríveis é você tentar ser engraçadinho e não conseguir. Então, alguns títulos são sem graça, eles tentam ser engraçados, mas não conseguem. Ou eles tentam ser instigantes na forma de uma pergunta, mas a pergunta não torna o trabalho atrativo. Aquilo lá não aumenta a curiosidade de ninguém. Então, a pergunta é, reveja a solução, reveja a brincadeira, se ela não funciona, aquilo lá é um tiro no pé, ou reveja o ponto de interrogação. Se você pergunta consistentemente, essa pergunta aqui te deixa curioso, se a maior parte das pessoas que lê o teu trabalho diz, não, isso aqui não aumenta a minha curiosidade, reveja esse ponto de interrogação que ele não está te ajudando. Eventualmente, ao invés de fazer um título interrogativo, em forma de pergunta, tem que fazer um título declarativo. Títulos declarativos podem ser muito poderosos. E aqui eu sempre uso um exemplo que eu sei que é top, que é ridículo, que não existe. Mas ele deixa bem claro a importância de um título declarativo. Se eu pergunto para vocês, em Alfenas, as maçãs caem para baixo? É uma pergunta, é um título em forma de pergunta. Porque todo mundo vai dizer, pô, é óbvio, existe gravidade, não tem nenhuma razão para acreditar que em Alfenas as maçãs caem para cima. Então isso é óbvio, ninguém vai ler o seu trabalho. Todo mundo vai dizer, é óbvio. Agora suponha que aqui em Alfenas as maçãs caem para cima. E aí, ao invés de fazer uma pergunta, você faz uma declaração. Em Alfenas, as maçãs caem para cima. 100% das pessoas vão ler o seu trabalho. Porque você está apresentando uma informação que é absolutamente inusitada e declarando seu resultado inusitado no título. Infelizmente, aqui as maçãs não caem para cima, mas se caíssem, eu tenho certeza absoluta que todo mundo leria o nosso trabalho. Tá bom. Essas são as 3 avaliações de título, lembrando que ainda podem ter outros tipos de problemas que não estão contemplados aqui e que o revisor eventualmente pode explicitar por escrito ao final dessa ficha.
palavras-chave. Aqui tem dois probleminhas básicos. O primeiro delas é não exploram adequadamente o conteúdo do trabalho. Ou seja, são palavras-chave periféricas ao tema central, que algumas vezes é bem comum as pessoas colocarem como palavras-chave alguma palavra que foi amplamente usada na discussão como uma forma de interpretação dos dados, mas que não tem uma demonstração dura ao longo do trabalho. E você pode até colocar isso na sua palavra-chave, mas você tem que estar atento de que algumas vezes o seu trabalho não está demonstrando aquilo que você está discutindo. Então alguém pode pegar no seu pé que aquela palavra-chave é especulativa. Use termos ou expressões de escopo geral, a gente já viu isso, mas que estejam diretamente relacionados ao conteúdo, ao resultado do seu trabalho, ao conteúdo teórico. Evite termos ou expressões que não são mencionados em nenhuma parte do manuscrito. É muito bizarro quando uma palavra-chave é incluída e ela não é citada em nenhum momento do manuscrito. Isso é esquisito. Pois existe uma chance grande de que as palavras-chave não estejam diretamente relacionadas ao conteúdo do seu trabalho. E outro problema que a gente também já viu, é menor, mas também é um problema, são as palavras-chave que são redundantes no título. E basicamente a gente já viu que para maximizar a chance do nosso artigo ser encontrado, é importante que essas palavras que estão ali não estejam contidas no título ou até eventualmente no próprio resumo. Resumo. Importante. Aqui a gente tem dois tipos de erro e erros que são graves. O primeiro problema em relação ao resumo é ele ser incompleto. A gente viu um resumo que era incompleto quando a gente estava fazendo exercício sobre resumo. Um dos dois resumos que a gente analisou, que vocês leram com detalhes, ele não tinha conclusão, não tinha nenhuma frase de discussão. Ele era claramente incompleto. Esse mesmo resumo também poderia ser considerado incompleto no sentido de que a frase de introdução não estava colocada no lugar certo. Ela estava deslocada. Então, em princípio, no primeiro momento, você não tinha uma contextualização teórica mais ampla. A solução é a gente se certificar que o resumo faz uma introdução ao trabalho, apresenta claramente os objetivos, faz menção breve aos métodos, indica resultados e termina com uma conclusão geral e atrativa. Então você tem todas as seções do seu trabalho, o que é importante. A outra é que ela é pouco informativa. O seu resumo é pouco informativo. Isso significa que o seu resumo ele pode ter até todas as seções do seu trabalho. Ele está todo bonitinho lá, mas ele não dá todas as informações necessárias. Um exemplo, a gente viu isso naquele trabalho, naquele resumo que eu mostrei para vocês sobre as aranhas da Viúva Negra. Eu acho que aquele resumo é pouco informativo no sentido de que a introdução, ao invés de apresentar um contexto teórico geral, falava uma frase muito pouco relacionada ao conteúdo do trabalho. Não era muito informativo. E a conclusão do trabalho também não estava diretamente relacionada aos resultados. É basicamente como se a introdução tivesse desconectada ao trabalho e a conclusão fosse escrita independentemente do que as pessoas encontraram. Tem essa desconexão interna, isso é ruim. Um outro problema é quando, para ser pouco informativo, é quando as pessoas declaram um objetivo, mas eu não consigo entender exatamente o que foi feito. Na tentativa de sintetizar o objetivo, eu não sou capaz de entender o que aquele trabalho vai fazer. E se eu não entendo o que aquele trabalho vai fazer, muito provavelmente eu não continuo lendo esse trabalho. Existem muitas formas de ser pouco informativo. É bem difícil a gente generalizar ou falar sobre todas as possibilidades, mas uma coisa que parece fácil de entender é que nessa tentativa da gente sintetizar, de colocar um trabalho inteiro que tem às vezes 8 mil, 10 mil, 15 mil palavras, em 100, 200 ou 300 palavras, ao fazer essa síntese, a gente perde a informação. E perder informação aqui, se a gente não é capaz de sintetizar bacana o que a gente encontrou ali, isso pode ser a diferença entre as pessoas continuarem lendo ou não continuarem lendo o nosso trabalho. Então, sintetizar é muito difícil. Demanda treino, demanda atenção, demanda pensar muito. É por isso que resumo tem que ser feito escrito depois que o trabalho terminou e não dá para fazer com pressa. Mas vale a pena prestar atenção nisso, porque a gente viu que é a segunda linha de filtragem depois do título. A
Aqui eu dividi a introdução em 2 tópicos em particular, dando atenção especial aos objetivos, uma vez que pergunta e hipótese é o coração do trabalho. A gente está falando sobre isso várias vezes aqui. Então tem uma parte que refere-se à introdução até antes do parágrafo de objetivos, tem um tópico devotado especificamente ao objetivo do trabalho. Eu não estou dizendo que para que com isso você faça a sua introdução separada, introdução e objetivos, como acontece em projetos de pesquisa, tudo bem? Isso aqui é simplesmente para chamar a atenção do revisor para a importância dos objetivos do trabalho e avaliar detalhadamente essa parte do manuscrito. Tá bom. O primeiro problema da introdução, e um problema que eu acho que na hora que eu falar, todo mundo vai fechar o olho e vai conseguir visualizar. É colagem de informações sem ligação ou sequência lógica. Quem nunca viu isso ou quem nunca fez isso na vida, que atire a primeira pedra. Na tentativa de construir aquele triângulo com base larga que vai afunilando até os nossos objetivos, a gente pode cometer deslizes, a gente pode começar afunilando e eventualmente ampliar novamente, como o Rogério já havia dito para a gente. Você está afunilando de repente o triângulo da larga, então aquele parágrafo ali, ou ele está fora de ordem, ou ele pode ser removido, ou ele precisa ser reescrito para parecer mais estreito, porque você se alargou novamente, isso confunde o seu leitor. As frases podem não estar conectadas. O exemplo que a gente viu dos lagartos e dos sapinhos do Baixio e no platô da Amazônia, aquilo lá para mim era um exemplo clássico de um monte de frases desconectadas, sem nenhuma conexão lógica e que estavam todas embaralhadas. E a maior prova de que aquilo não tinha nenhuma conexão é que quando a gente tentou colocar aquelas frases na ordem, a gente não conseguiu. Era muito difícil. No primeiro exemplo da alocação de recursos das plantinhas, a gente conseguiu reconstituir de maneira bastante razoável os parágrafos, e dentro dos parágrafos, com pequenas discrepâncias na ordem das frases, a gente chegou lá. No outro, como era uma junção de um monte de frases, sem sentido, sem conexão lógica, sem começo, meio e fim, foi impossível para a gente reconstituir a ordem dos parágrafos e das frases. A solução da perspectiva dos alunos, então, a introdução deve conduzir o leitor da teoria geral até as hipóteses. Não apresente informações isoladas e conecte todas as ideias, indicando o vínculo lógico entre elas. E aqui eu vou salientar novamente a importância de você fazer aquele outline que eu havia dito. No primeiro parágrafo eu quero falar isso, isso, isso. Isso se conecta com isso, isso se conecta com isso, isso se conecta com isso. No meu segundo parágrafo eu quero falar sobre isso, 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 isso. Esses tópicos te ajudam a criar a sequência lógica do que você vai falar e a sequência lógica dos parágrafos. Isso é basicamente como se a gente estivesse escrevendo um roteiro de um filme. Então ele precisa, cada pedacinho, cada parágrafo, ele precisa fazer sentido em si, e o conjunto daqueles parágrafos, que é como se fosse o conjunto das cenas de um filme, precisa fazer sentido também. É o coletivo da história. Volto na ligação da teoria apresentada com os objetivos. Isso é lamentavelmente comum de acontecer. Uma vez a gente fez um experimento no nosso curso de campo. Ao final do curso, os alunos são motivados a fazer um projeto individual. Até então eles são orientados, eles são instruídos, eles fazem repetidas iterações desse processo de ter orientação de fazer um projeto, de responder uma pergunta, uma hipótese, uma previsão. Ao final, depois de terem recebido treinamento, a gente supõe que eles estejam aptos a fazer isso de maneira autônoma. A gente dá o amparo necessário para eles. E é o que a gente fazia inicialmente. A gente tinha uma reunião individual com cada um deles. E nessa reunião, eles eram simplesmente motivados a verbalizar para a gente. A minha pergunta é essa, a minha hipótese é essa, a minha previsão é essa. Uma primeira interação. Legal. Alguns alunos chegavam e apresentavam isso de maneira bem clara, tudo bonitinho. A gente falava, legal, tá bonitão, pode ir lá, coleta os dados, manda abraço. Para nossa surpresa, na hora que a pessoa ia escrever a introdução do manuscrito dela, depois que ela já tinha coletado os dados, a
a introdução estava totalmente desconectada dos objetivos dela. Ela tinha uma boa pergunta, ela tinha uma boa hipótese, a previsão dela estava correta, mas a introdução ia para um caminho completamente diferente do contexto teórico que a gente imaginaria que ela tomaria, dado aquela pergunta, aquela hipótese. O experimento que a gente fez foi, no ano seguinte, a gente pedia para os alunos pergunta, hipótese, previsão, e eles tinham que dizer para a gente em qual capítulo, de qual livro, ele encontraria as informações necessárias para a introdução do trabalho. Ou seja, a gente queria saber, fazer uma aferição, se os alunos tinham clareza sobre qual era o conteúdo teórico no qual o trabalho dele estava inserido. São 20 alunos. Desses 20 alunos, 2 acertaram o capítulo. 2 também é conhecido como 10%, nesse caso. Isso significa que, algumas vezes, o aluno ele é capaz de ter uma ideia, claro, muito boa, super interessante, mas a falta do domínio teórico não permite que ele saiba conectar a ponta do triângulo com uma base clara, ou seja, a fonte da informação teórica na qual aquele trabalho dele está inserido. Depois que a gente detectou esse problema, a gente realmente só dá sinal verde para esse aluno começar a coletar as informações quando, depois de ter criado o bico do triângulo, ele consegue identificar com clareza qual que é a base desse triângulo. Porque não adianta ter o bico se você não identifica qual que é a base. Você precisa saber da onde você está, para onde você está indo aqui no começo. E essa epifania foi super importante, porque a gente achava que ter clareza sobre a hipótese era suficiente. E definitivamente esse experimento mostra para a gente que não é. Tá bom. Em relação aos objetivos em si do trabalho, hipótese não inexistente ou enunciada. E aqui eu quero chamar uma atenção para uma coisa. Essa ficha de avaliação, ela foi construída especialmente para avaliar os projetos do nosso curso de campo, que é um curso de campo devotado a ensinar pergunta, hipótese e previsão. Portanto, todos os projetos desse curso têm perguntas, hipótese e previsão. Na lógica interna do nosso curso, não ter hipótese é uma falha grave. Isso não significa que nossa vida cotidiana, o nosso trabalho precise ter hipótese, tudo bem? Eu estou chamando, vai aparecer, perca 3,5 kg. Isso não significa que o trabalho que você está avaliando ou o trabalho que você está escrevendo precise ter hipótese, tudo bem? Então, isso aqui é uma idiosincrasia, uma particularidade do curso de campo que a gente faz. Hipótese inexistente ou não enunciada. Solução dos manuscritos avaliados nesta disciplina, por isso que eu estou dizendo aí, é idiosincrático, tem pelo menos uma hipótese e ela deve estar explícita ao final da introdução. Outro, hipótese apresentada de forma confusa, tornando difícil a compreensão do objetivo do trabalho. Algumas vezes você pode até verbalizar a sua hipótese, não tem nenhum problema, mas se na maneira como você está verbalizando a sua hipótese, ela é extremamente confusa, as pessoas não entendem o que você está fazendo, isso é um problema grave. Todo o seu trabalho deve ser compreensível, mas se tem uma parte na qual você deve prestar especial atenção ao objetivo do seu trabalho. Se as pessoas não entendem o que você está fazendo, elas desistem do seu trabalho. Não sei se você, da sua experiência também, um erro muito comum que eu vejo nos alunos é eles apresentarem previsão e desenvolver uma hipótese. Nossa hipótese é que os estatísticos viram ser mais calculadores, quando estão mais estressados, só confundindo uma coisa terminológica, não saber separar bem os conceitos. Isso é bem comum. Mesmo no curso de campo, demora um tempo para a pessoa introjetar a ideia de que introdução é teórico, hipótese é teórico, e as variáveis teóricas elas não são mensuráveis, e material e métodos e resultados é variável operacional mensurável. Isso demora um tempo. Então, nas primeiras 2 semanas de curso, quando os alunos ainda estão fazendo os projetos orientados, nas apresentações desses projetos que eles fazem lá na frente, como se fosse um congressinho, talvez um dos problemas mais comuns que aparecem no enunciado da hipótese,
a gente ter variáveis operacionais e essas coisas estarem misturadas. Demora um tempo. Depois da segunda semana de curso, depois de 3 rodadas de projetos, isso já está bastante incorporado. Então é o tipo da coisa que você precisa estar martelando o tempo inteiro no começo, mas depois do momento que aquilo é incorporado, aparentemente é como andar de bicicleta, eles nunca mais escrevem. E a beleza disso, por exemplo, é que quando a gente volta para a civilização e a gente tem os seminários do departamento, é bem comum depois que eu veja alunos que foram ex-alunos do curso de campo falando: olha, muito legal a sua hipótese, mas presta atenção que ali você está botando uma variável que é operacional e não é teórica. Então eles rapidamente conseguem perceber já esse problema no trabalho dos outros e já deixam de cometer esse erro. Então é bem comum no começo, mas depois melhora com mais tempo, mais rápido. Sobre método, aqui vou relembrar aquela história de que método é uma seção que está sujeita a muitas particularidades dependendo da área de atuação de vocês. Em algumas áreas sequer existe essa seção no trabalho. Então eu estou pensando numa avaliação predominantemente na área de ecologia, eventualmente o que eu vou escrever aqui pode ser útil na sua área também, espero que sim. Ela não pode ser reproduzida por problemas de redação, por omissão de informação importante ou por falta de uma descrição precisa dos procedimentos. De modo que qualquer outro pesquisador que leia aquele trabalho, ele não é capaz de reproduzir. A gente sabe que isso é um problema grave. Algumas vezes, a omissão de informação é pura e simplesmente por esquecimento. E isso, então, é uma falha menor e que a gente... Você não poderia ser acusado depois de má conduta, no sentido de que você está omitindo uma informação deliberadamente por má fé. Algumas vezes as informações são omitidas deliberadamente por má fé. E são esses casos que a gente já falou que levam o artigo a ser retratado depois, nas revistas. Geralmente o enrosco está no material e métodos. De modo que as pessoas não conseguem reproduzir o trabalho porque o cara deu uma reboladinha ali, contou a história, maquiou a coisa, de modo que ele esconde um eventual problema. As variáveis operacionais, que estão logo aqui na sequência, elas precisam estar bem definidas. Então, qual foi a variável teórica, operacional que eu usei para capturar a ideia teórica de estresse, de tamanho, ou seja, todas essas coisas que a gente já conversou. Isso precisa estar bem definido no seu material e métodos para que a gente saiba exatamente como cada uma dessas variáveis foi operacionalizada e para a gente poder depois avaliar se a gente compra ou não compra essa operacionalização. A gente também já falou sobre isso extensamente. Procedimento de análise mal explicado. Essas 3 primeiras que eu estou falando aqui são problemas gravíssimos, que comprometem a compreensão do seu trabalho e a validade do seu trabalho. Muitos trabalhos que possuem análises estatísticas, como eu já disse, o ferramental de análise estatística hoje em dia, ele é gigantesco. Antigamente você tinha poucas opções, poucos programas, mas agora as possibilidades são literalmente infinitas. E, obviamente, dependendo da maneira como você analisa os dados, dependendo do tratamento que você dá aos dados, o resultado muda. Isso é absolutamente claro, cristalino. Você pode usar um determinado tipo de análise que é um pouco mais rigorosa e tem maior probabilidade de rejeitar a hipótese nula ou de aceitar a hipótese nula. E aí o que acontece? Se você usa essa análise mais rigorosa, você não encontra resultados significativos. Se você usa uma análise um pouco mais permissiva, você encontra resultados significativos. E aí, qual das duas você coloca? A que favorece a sua hipótese? Você gosta mais? Você pode também, as pessoas, a esmagadora maioria das análises estatísticas possuem premissas. Os seus dados precisam se adequar a determinados tipos de distribuição, terem variâncias homogêneas e coisas desse tipo. Em alguns casos, se os seus dados não respeitam essas premissas, fazer um determinado tipo de análise é inadequado, porque aquela análise demanda que os dados tenham características que os seus dados não têm.
Mas, se você faz a análise, ainda assim desconsiderando que seus dados não preenchem esses pré-requisitos, você pode ter a sua hipótese aceita ou eventualmente a sua hipótese refutada, e você não está mencionando para os leitores as características dos seus dados originalmente. É muito comum também que as pessoas façam transformações nos dados, mas essas transformações não estejam explicitadas no texto. E depois eu pego o seu conjunto de dados, faço exatamente o mesmo tipo de análise que você fez e não chego no mesmo resultado, porque você omitiu que você fez um tipo de transformação importante. Então, a análise de dados é o tipo da coisa que você precisa ter muita atenção, dar todo o detalhamento e justificar adequadamente seus procedimentos, porque isso aqui é um procedimento absolutamente central no seu trabalho. É isso aqui basicamente que vai se dizer se você aceita, você refuta a sua hipótese, qual é a resposta para a sua pergunta. E o teu leitor deve ser capaz de ler aquilo e reproduzir na íntegra o que você fez e necessariamente obter o mesmo resultado. Local de estudo mal caracterizado. Em alguns lugares, a gente precisa, em alguns tipos de estudo, a gente precisa caracterizar o local de estudo, a população de estudo. Isso deve ser comum em geografia, eventualmente em sociologia, com certeza em ecologia. Em várias áreas eu consigo imaginar que o local de estudo, a população de estudo, precisa ser bem caracterizado. E é importante a gente dar essa informação para que o leitor entenda do que a gente está falando. Procedimentos pouco conhecidos sem justificativa. Bem, aqui eu vou voltar para o exemplo do estresse lá, porque a gente já está familiarizado com ele e ele ilustra bem esse caso. Suponha, por exemplo, que eu queira muito trabalhar com o estresse dos taxistas, mas eu não tenho como medir o cortisol. Então agora eu vou tentar usar uma outra variável. Eu não vou usar o palavrão, porque a gente sabe que tem uma série de problemas, mas vou usar um procedimento, vou filmar esses taxistas e vou usar um procedimento que é pouco usual. Ele já foi usado eventualmente para quantificar o estresse em ratos, mas nunca foi usado para humanos. Que é um índice composto, estou inventando. É um índice composto que usa uma série de variáveis comportamentais, muito maravilhoso. Eu quero usar isso no meu trabalho. Bem, para que eu possa usar, isso é um procedimento pouco usual. O procedimento usual seria tomar uma amostra de cortisol do sangue dos taxistas. Então eu vou usar, vou tentar adaptar uma ferramenta que foi desenvolvida inicialmente para ratos. E eu preciso então, obviamente, justificar no meu procedimento, no meu material médico, por que eu estou usando esse procedimento pouco usual. Eu preciso dizer que eu não tive acesso à análise de cortisol, ou que a minha análise de cortisol apresentou algum problema e eu perdi os dados, e que esse procedimento feito com ratos é adequado para humanos por causa disso, e que você fez essa e essa adaptações para tentar lidar com as particularidades dos seres humanos, Você precisa, obviamente, convencer o seu leitor que aquele procedimento pouco usual é útil, é relevante, é pertinente no caso que você está trabalhando. Claro. Deixa eu perguntar uma coisa. É importante que a hipótese seja refutada, ou no caso, se ela for refutada, isso perde um valor? Nossa, essa pergunta é super importante. Existe a resposta bonita e existe a realidade. Eu vou falar as duas. A resposta bonita é: se sua hipótese ela é refutada, a gente, naquele diagramazinho que eu coloquei para a gente, quando a hipótese é refutada, o nosso conhecimento avança. A gente sabe que não é uma resposta, a nossa hipótese inicial não é uma resposta plausível para a nossa pergunta. Eu até brinquei com vocês, se a gente coloca gasolina no carro da minha amiga que está parada na marginal Tietê e o carro continua não funcionando, ela continua ferrada, mas ela sabe qual que não é o problema. Legal. Então, nesse caso, a resposta bonita é: ter a hipótese refutada, em princípio, o seu conhecimento avança e se torna um problema. Na prática, o que acontece é que hipóteses refutadas, se o seu trabalho tem resultados negativos, um monte de revisores e um monte de editores, eles são muito mais críticos em relação ao seu trabalho. E aqui eu tenho uma história muito bacana para partilhar com vocês, que é a seguinte:
Para mim, individualmente, como pesquisador e como ética profissional, eu ensino que refutar a hipótese, o conhecimento avança. Para mim é absolutamente crucial que eu me comporte dessa maneira como pesquisador. Para ser lógico, porque eu acho que isso é verdade. Mas aí tem a tia Corina, né? Oi? Aí tem a tia Corina. Tem a tia Corina e essa ânsia por publicar e a pressão sobre a qual a gente também já falou aqui dentro desse curso fazem com que as pessoas forçam a barra para ter resultados positivos significativos. Em parte porque elas têm a hipótese de pelúcia, o viés de confirmação, e em outra parte porque todo mundo sabe que na prática ter um resultado confirmado aumenta sua probabilidade de publicação. Tudo bem? E é por isso então que as pessoas estão dispostas a fazer pequenos arranjos, a transformar os dados, a omitir determinado tipo de informação para privilegiar que a hipótese seja aceita. Tudo bem? A história que eu vivenciei foi a seguinte: na revista que eu sou editor, tem uma hipótese que as pessoas gostam muito dela. Todo mundo fala, todo mundo gosta muito dela, e as evidências empíricas, entretanto, não são muito extensas. Tem um ou dois trabalhos que parecem, obviamente, apoiar a hipótese. Legal. Aí teve um pesquisador da Escandinávia, ele e a equipe dele, os caras fizeram um experimento sensacional. Os tamanhos de amostra são gigantescos, o procedimento é totalmente rigoroso. Ele pensou em todas as possibilidades, fez 1 milhão de coisas, é um trabalho realmente maravilhoso, maravilhoso. As análises são impecáveis e ele refuta de maneira acachapante a hipótese que todo mundo gosta. E aí eu mandei o trabalho para revisão. Um dos revisores falou: puxa vida, que legal, pela primeira vez a gente tem um teste decente disso, bororó, a hipótese foi refutada, que legal. Espero que agora as pessoas então parem de ficar repetindo essa hipótese que todo mundo adora, mas não tem um dado bacana. Legal, achei isso super bacana. O segundo revisor falou assim: bem, a hipótese foi refutada, eu acho que o senhor deve ter tido algum problema de experimento aqui que eu não fui capaz de detectar. Eu acho que os pesquisadores devem refazer as análises, porque definitivamente deve ter algum problema nessa história, porque a hipótese foi refutada. E assim, você me desculpa, mas isso que esse cara está falando, tem algum problema? Você é capaz de detectar algum problema? Não, o cara não foi capaz de apontar nenhum problema. A lógica é, porque a hipótese não foi aceita, deve haver um problema, mesmo que eu não seja capaz de detectá-lo. Cara, foi mal, isso é um absurdo. E obviamente eu aceitei o trabalho. Mas eu posso imaginar de olho fechado 500 outros editores que na minha posição teriam comprado a ideia de que é verdade, essa hipótese tem que estar correta. Se eles não encontraram, deve ter algum erro de procedimento. Eu mesmo já vivenciei isso numa situação um pouquinho diferente, mas existe uma hipótese também amplamente aceita na literatura. A gente fez um dos primeiros testes empíricos, de novo, usando também a amostral grande, e a gente não só refuta a hipótese, a gente mostra que o padrão é o contrário do que seria esperado. E aí, basicamente, uma das pessoas, um dos revisores disseram bem, então por que você não pega a sua hipótese a posteriori e transforma ela em hipótese a priori e confirma a sua hipótese? Eu disse, por quê? Mas essa foi a sugestão do revisor, tudo bem? Então, esse tipo de coisa é absolutamente comum. Então, a resposta bonita é: olha, os dois são válidos, os dois aceitam. Na prática, infelizmente não é assim, e a gente precisa ter a nossa baliza moral, a nossa baliza ética e seguir se comportando da maneira que a gente acha correta, sabendo que a gente vai estar sujeito a posturas não muito bonitas dos revisores, dos editores, da nossa banca e etc. Dos nossos colegas de laboratório. Obrigado, essa pergunta é muito importante. Tá bom, vamos passar para os resultados. Glauco. Oi. Desculpa. Não, é porque eu fico com medo, né? Assim, eu concordo 100% com o que você disse, mas eu fico com medo da gente esquecer uma coisa, que é a questão de que não existe o experimento crucial. O que a gente existe, o que existe são acúmulos, né? Então talvez
se por um lado, eu concordo plenamente, né, ficar apegado demais à hipótese que teve alguma confirmação é algo, obviamente, prejudicial para o avanço do conhecimento, também, por outro lado, aceitar muito prontamente a refutação, né, o falseamento, para usar o outro, pode nos levar, às vezes, a perder um caminho bom, né, porque é aquela ideia, né, se eu confirmo a hipótese, a porta continua aberta. Se eu refuto, eu fecho a porta e digo, por aqui não vai dar em tal lugar. Então, talvez exista uma outra razão que é mais nobre, vamos dizer, de não aceitar tão prontamente a refutação por hipótese, porque em última instância você está fechando a porta, como você disse. Eu já sei que não é isso, né? Então, lembrando, pegar o seu exemplo da gasolina. Eu sei que o problema não é gasolina. Não, pode ser que seja uma gasolina ruim. Né? Eu enchi o tanque, mas a gasolina que eu pus estava adulterada e eu começo a ir atrás da parte elétrica e, na verdade, continua sendo... acho que tem um exemplo sobre uma coisa do planeta, uma história na astronomia que vai um pouco por aí. Acho que envolvendo o próprio Newton, não sei. Mas, assim, só dizer, eu suponho que aí entra a dimensão coletiva da ciência. Porque como você publicou o trabalho, né, do cara que refutou, os outros vão ficar obstáculos, vão tentar replicar o experimento e vão... para lembrar que o conhecimento não é uma experiência individual, na verdade. Muito obrigado por ter falado isso. E essa dimensão coletiva, a gente comumente se esquece dela. E um efeito que a publicação pura e simplesmente de resultados positivos tem, ela pode ser muito complicada por várias razões. Primeiro, porque uma torrente de resultados positivos pode coibir, por exemplo, uma outra avalanche, eventualmente igualmente grande, de resultados negativos, mas que está represada por rejeição de trabalhos. Um exemplo bacana, eu falei para alguém aqui, eu já não lembro para quem que foi, a tia Corina ensinou para a gente que neurônio não se divide, né? Neurônio é um tecido que não se multiplica, a gente nasce com a mesma quantidade de neurônios que a gente vai morrer. Você acha isso aí? Não. Tá bom. Isso aí é uma coisa tida como verdade, é uma das poucas coisas de ciência que a gente aprende e lembra pro resto da vida no colégio, eu não sei muito bem por que fica esse negócio na nossa cabeça. É mais um dos traumas da tia Corina. E esse para mim é um exemplo muito bacana de um caso em que essa visão estava tão sedimentada, era tão verdade que ela bloqueou o avanço de uma área importante da ciência, que é a neuroregeneração e a plasticidade neural, justamente porque essa moçada que publicou esses dados bloqueava uma série de outros estudos que mostravam evidências em contrário. Então, o cara que fez esse estudo, ele estudou multiplicação neuronal num macaco em condições de uma jaula praticamente vazia. E ele descobriu que o macaquinho ali naquelas condições não tinha multiplicação neuronal. Ele propôs a hipótese de que os neurônios não se regeneravam. Isso explicava porque, por exemplo, danos à coluna não poderiam ser revertidos. A história parecia fazer todo sentido e a gente comprou isso e a tia Corina ensinou isso pra gente. E aí um cara trabalhando, se não me engano, em Yale, ele estava interessado em saber como que os passarinhos aprendiam a cantar. E ele descobriu que se não houvesse multiplicação neuronal, os passarinhos não aprendiam a cantar. Se ele bloqueasse de alguma maneira, com algumas drogas, a multiplicação neuronal nos passarinhos, eles não aprendiam o canto. E aí depois ele começou a investigar isso em outros bichos, e ele descobriu que o mesmo macaco que outro sujeito havia estudado, quando criado num ambiente enriquecido, onde ele podia brincar, trepar, usar, correr atrás do próprio alimento, tinha multiplicação neuronal adoidado. E ele passou 20 anos tentando publicar os resultados e não conseguia porque estava sempre bloqueado e era sempre boicotado. Depois de 20 anos ele finalmente conseguiu publicar esses dados. E aí foi muito bacana que aconteceu exatamente o que você disse. Uma torrente de gente que tinha evidência, de fato, contrária à ideia de que não havia multiplicação neuronal, por causa desse trabalho, conseguiu publicar e ir atrás. Mas talvez se não tivesse tido esse primeiro cara, todo esse conjunto grande de experimentos estaria represado e a gente estaria perdendo oportunidades de avançar em algumas áreas importantes. Então sim,
obviamente esse empreendimento coletivo é absolutamente crucial, e no meu caso em particular, essa evidência contra que a gente teve foi uma motivação muito grande para a gente replicar esses experimentos em outro conjunto grande de espécies para saber a generalidade do padrão. E eu estou muito feliz que aparentemente os resultados que a gente tem obtido com experimentos similares com outras espécies estão indo nessa direção. Então a gente está construindo um novo corpo que vai contra a hipótese anterior. Deixa eu comentar, né? Uma pergunta. Que me deixa angustiada, vocês. Angústia é uma palavra comum que eu escuto nesse curso. É que a ciência, né? Parece que tem apenas um caminho. Né? Então, por exemplo, dá o exemplo para começar a se dizer. Tem uma discussão na ciência da teoria da criação do universo, né? De Darwin e tal. E parece que essa é a única hipótese aceita na ciência, por mais que outros estudos estejam hoje, principalmente hoje, falando de 2015 exatamente, demonstrando que existem outras possibilidades, né? E aí quem se encaixa nessa teoria é taxado de não científico, né? Então, por exemplo, eu não sou darwinista, eu sou criacionista. E outro dia a gente estava numa discussão com os colegas e eu estava compartilhando que tem um cientista, inclusive é cientista da NASA, ele faz vários experimentos, ele é físico, ele comenta a questão lá, ele faz um monte de gráfico lá no e vai comentando essas discussões, né, que existem outras hipóteses. E aí eu comentava assim, aleatoriamente, um grupo de colegas, professores, e o cara ficou mal bravo comigo, falando, Vanessa, não é possível que você acredite nisso, porque essa hipótese do Darwin já está comprovada há não sei quantos anos. Tipo assim, como se, porque está comprovada há tantos anos, não pode existir outra. E aí eu falei, mas eu não me encaixo nessa, eu faço o que comigo, me mato? Porque parece que só existe essa, então tem que ser essa. Aí eu falei, ela está comprovada para você, eu acredito nisso, para mim não. Eu vou continuar buscando para a resposta, porque na verdade eu já sei a resposta. Mas assim, o que eu quero dizer é que o que me dá angústia, nem sei se é a palavra, na ciência, é que parece que, porque um determinado grupo de cientistas acredita numa determinada verdade, entre aspas, quando você não se encaixa nisso, você é taxado de não científico, mesmo você tendo ciência. Também. Então, isso na ciência me deixa um pouco frustrada, na verdade, essas tais verdades. E é uma briga, né, igual você estava falando. Até você abrir uma portinha para você conseguir passar, né, às vezes demora 500 anos, né? 500, 2000 anos, só para comentar. Eu já participei bastante de debates entre darwinismo e criacionismo. Acho que não vale a pena a gente entrar nisso aqui agora, mas tem uma palavra que foi super comum no teu discurso, que eu vou te convidar a pensar sobre ela, que é a palavra acreditar. Várias vezes você usou eu acredito, ele acredita, tudo isso. Em princípio, se a gente está falando de ciência, nos seus estudos, a gente está falando sobre valor de evidência. E a crença é absolutamente desnecessária nesse sentido. Você pode ter a sua crença, mas se você quiser ter uma discussão no campo de batalha científico e não no da crença, o da crença é um outro campo. E a gente pode ficar aqui horas discutindo coisas do campo de batalha da crença. No campo de batalha da ciência, a gente está falando sobre o valor de evidência. E aí o que a gente precisa ver dado esse empreendimento coletivo, o valor de evidência, a quantidade de evidências, a quantidade e a qualidade dessa evidência apontam predominantemente em qual direção. Essa direção para a qual a gente está apontando, inevitavelmente, é aquela direção em que a gente vai prestar mais atenção, porque se a gente está seguindo procedimentos corretos, se a gente está contrastando a hipótese com o fato e fazendo bons experimentos, tudo isso, e as coisas estão caminhando naquela direção, aquilo ali, aparentemente, se existe essa verdade, ela está naquela direção ali. Ao passo que a crença... Talvez eu fique feliz com a palavra crença, mas quando eu falo isso, a questão é que existem outras evidências
outras hipóteses, eu te contei desse cara que está falando de serviço, tomar cuidado da física lá. E acho que o que eu quero dizer é que parece que quando existe um grupo de cientistas que apontam uma única visão, quando você aponta para outra, por mais evidências que você apresente, é difícil você entrar. É isso que eu quero dizer. A história da multiplicação neuronal é um caso. É, nesse sentido. É isso. Provas, evidências. Esse é o jogo, essas são as regras. E é importante que isso não gere angústia se você quiser ficar brincando disso pro resto da vida. Esse aqui é o jogo, divirta-se. Tá bom, onde está a descrição insuficiente dos resultados? Descrição insuficiente dos resultados, na maior parte das vezes, ela está relacionada a você ir muitos segundos diretamente no resultado dos seus testes estatísticos, sem caracterizar decentemente quais os valores centrais, as medidas de variação, sem aproveitar realmente o conjunto de dados que você coletou e dar um panorama geral para o seu leitor antes de você apresentar propriamente dito os resultados dos testes estatísticos. ênfase demasiada nos resultados estatísticos. O extremo disso aqui é quando você vai seco no resultado estatístico e sequer menciona quem é maior do que quem, que é aquela brincadeira de que houve diferença significativa entre o grupo A e o B, e você sequer me diz quem foi maior e qual foi a magnitude da diferença, ou quais são os valores numéricos entre o grupo A e o grupo B. A gente trabalhou bastante nesses dois pontos, mas a gente trabalhou ainda mais em tabelas e gráficos não autoexplicativos. A gente fez o nosso exercício aqui em sala de aula e a gente descobriu que é super comum que esses gráficos, essas tabelas, contenham informações de difícil compreensão, as pessoas realmente negligenciam algumas partes que são importantes, algumas informações importantes que são cruciais para que a gente entenda aquele gráfico, aquela tabela, sem acesso ao texto. Isso é gravíssimo. Tabelas e gráficos não citados no texto. Isso não é terrível, mas é muito ruim com o seu trabalho. Tem uma tabela, tem um gráfico e você não citou aquela figura e aquela tabela em nenhum lugar do texto. É muito comum. Estamos chegando na discussão agora e você pode anotar que os 4 problemas da discussão são todos gravíssimos. Então, a discussão é aquele tipo de coisa que, assim, se você errar, você vai realmente fazer uma grande lambança, porque é uma parte difícil, como a gente já havia falado, e a razão pela qual a gente dedicou uma tarde inteira falando sobre discussão, sobre os problemas relacionados, o que está em jogo em fazer uma boa discussão. O primeiro problema é se a sua discussão é insuficiente ou desarticulada. Isso é bem comum também, insuficiente no sentido de que ela está muito focada no teu resultado, ela não expande, ela não tira nenhuma conclusão geral daquilo lá, ou ela está desarticulada no sentido de que você começa a fazer comparações com outros estudos, mas não chega a nenhuma conclusão, ou sua linha de argumentação é muito precária, você começa a argumentar numa determinada direção, mas depois para, e os argumentos não se articulam entre si. Eu acho que independentemente de qualquer área de trabalho, eu posso imaginar uma discussão que ela é desarticulada, independentemente das idiosincrasias de cada área. Uma discussão desarticulada é aquela que simplesmente não nos leva, não nos conduz a conclusões claras. Ela ser mal fundamentada. Mal fundamentada aqui também é um bom apelido para ela ser especulativa. Você começa a avançar na sua discussão em cima de informações que não estão apresentadas de maneira clara ou que não são resultados inequívocos do seu trabalho. E aqui eu preciso fazer uma relativização, vamos chamar assim. Um pouco de especulação é sempre útil, é sempre necessário, é uma coisa bacana, ou seja, você ir um pouquinho além de onde vocês estão indo. A questão toda é, eu posso chegar, botar meus pés até aqui bem na portinha, um pouquinho de especulação, agora eu não posso dar um passo para frente porque eu perco a minha base aqui.
Então, o limite entre você ser demasiadamente especulativo ou especulativo na dimensão correta é sutil. Mas eu não estou querendo colocar em vocês uma camisa de força dizendo tudo tem que estar escrito duro ali. Você tem direito, mas o direito a essa especulação ele está absolutamente calcado na qualidade da sua argumentação. Se você consegue argumentar decentemente, isso te permite ir um pouco além, ou muito além do que o teu resultado está mostrando. O terrível é aquela especulação que parece ir além, mas com uma qualidade de argumentação ruim, que claramente aquilo vai parecer alguma coisa solta, desconectada, pobremente relacionada ao que você encontrou no teu resultado. Bom ponto. Oi. Ontem eu até fiz um comentário com o Rogério que eu tenho orientado o pessoal aqui na graduação. Eu retiro lá do... Você vai me bater talvez, né? Eu retiro lá da introdução aquela parte da contextualização, eu jogo sempre aqui para a discussão. Eu peço para eles começarem a discussão com aquela parte contextualização, ou seja, qual é o estado da arte dessa discussão, desse resultado. Ou seja, já foi encontrado resultados semelhantes, esse resultado ele é totalmente diferente do que já foi encontrado, qual o trabalho pioneiro sobre isso, então ele faz essa e depois então ele coloca assim, bom, se aquele resultado dele já é repetição de outro, isso aqui está chovendo no molhado, mas esse chovendo no molhado elevou o nível do negócio a tal ponto que ele transbordou e agora ninguém, depois desse trabalho não tem mais o que dizer sobre isso, ou ele é tão conflitante com o resto que ele cai nesse lado, ou seja, eu tenho uma hipótese aqui que refuta completamente. Então eu oriento sempre que eles tentem levar a discussão para mostrar esse grau aí da coisa, né? E, em alguns casos eu tenho obtido resultados bons, assim, alguns trabalhos têm conseguido, embora a maioria ainda é horrível. A maior parte das vezes isso depende, como eu acho, né, da qualidade da argumentação. O dado pode ser bem bacana, mas se você não consegue saborear aquele resultado e colocar ele num contexto mais amplo, mesmo ele sendo muito bacana, a discussão, o trabalho como um todo fica sempre com aquele sabor assim de que você quer mais, né? Puxa, podia ter ido mais longe, puxa, podia ter sido mais legal, que pena que ficou só nisso, né? Mas a questão do formato que você mencionou, não é um formato também extremamente raro em outras áreas, que eu acho que é super importante que você precisa, quando alguém vai usar isso, pelo menos na área de ecologia, que eu falo é o seguinte: se a sua introdução deu para o leitor todos os elementos necessários para ir da teoria à hipótese e eles entenderem, bacana. Mas quando você tira alguma coisa da introdução e joga lá para a discussão, isso aqui criou uma lacuna, onerou o teu leitor de uma compreensão crucial necessária, aí essa substituição ela é problemática. Mas se você pegar uma parte que poderia estar na introdução, jogar para cá e a tua introdução continuar fluindo, eu acho que é uma estratégia totalmente ilícita. Você não pode deixar um buraco na tua introdução. Legal. Inconclusiva. A inconclusiva aqui é literalmente o que significa. Quando chega naquele último parágrafo, você esperaria uma conclusão, um apanhado geral, uma direção futura, alguma mensagem inspiradora, aquilo ali acaba. Eu costumo chamar isso de discussão filme nacional. Você está naquela pilha, o pessoal está te envolvendo e de repente começa a subir as letras e você fala assim, acabou. É bem esquisito. Essa falta de conclusão, ela indica uma falha na formação da pessoa, que é: eu até sou capaz de discutir os meus resultados dentro de um determinado contexto, mas eu sou incapaz de, a partir dele, tirar uma mensagem ampla, uma conclusão que não seja pura e simplesmente uma repetição de tudo que eu já disse antes. É aquela capacidade de você, a partir dos seus resultados, jogar ele, colocar ele dentro, mandar uma mensagem, uma take-home message geral e coletiva. Isso é um exercício super importante que a gente precisa fazer, porque essa é a mensagem, muitas vezes, que vai ficar na cabeça do seu leitor, é a razão pela qual o seu trabalho vai ser lembrado, é a razão, eventualmente, pela qual o seu trabalho vai ser citado algumas vezes. E, obviamente, usa dados que não foram apresentados, é um problema grave. Você começa, suponha, por exemplo, que você está contando lá a sua história, a sua hipótese foi refutada, e aí você começa lá, mas minha hipótese foi refutada porque uma das pessoas que estava na minha amostra
ela parecia estar doente, eventualmente a droga não se aplicou direito, e aí você começa a contar todo um caos, prestar atenção em cima de um resultado em particular que você sequer mencionou no pouco do teu resultado. E a tua discussão fica calcada em cima de um resultado que não foi apresentado, que soa muito particular, muito especulativo. Isso é bem comum em determinadas áreas. O último tópico da avaliação é bibliografia. Os dois problemas aqui, o primeiro deles é grave, que ela é escassa, um pouco abrangente. Esse é um problema que a gente também já mencionou aqui extensamente quando a gente estava falando sobre referências. O fato dela ser escassa, por exemplo, faltam aquelas referências clássicas, a teoria básica não está bem referenciada ali ao longo do trabalho. Alguns estudos que são absolutamente cruciais, que provêm demonstrações bacanas sobre o que você está falando, não estão citadas. Ou ela ser pouco abrangente, suponha que você estude um determinado assunto, e praticamente todas as citações do seu trabalho estão naquele determinado assunto, sobre aquele determinado organismo. A tua cobertura de literatura é muito pouco abrangente. E, novamente, pensando naquela lógica, partindo dessa premissa, que nós aqui estamos aprendendo a falar para uma audiência que é a mais geral possível, seria desejável que a nossa cobertura bibliográfica também fosse abrangente. Senão você cria uma dicotomia indesejável. Você está querendo falar para uma audiência muito ampla, mas está usando referências de métier muito restritas, que só um conjunto de pessoas está acostumado a ler. Então, essa cobertura bibliográfica e a abrangência dessa cobertura, elas são importantes para o seu trabalho, e é o tipo de crítica bem comum que você recebe quando você tenta publicar um trabalho numa revista ampla. Essas críticas se referem-se justamente à abrangência e ao foco das suas discussões. O último problema que a gente menciona nessa fichinha aqui é a falta de correspondência entre as citações do texto e das referências. Que é aquele problema clássico, você deleta uma referência, esquece de deletar lá embaixo das referências, que é um problema basicamente de formatação. Se você usa esses programas aí como o EndNote ou o Mendeley, isso tende a ser minimizado, mas vale a pena prestar atenção, porque esse também é um problema, uma besteirinha, não é um problema grave, mas que sempre acontece aqui. Logo depois dessa ficha, a gente tem um espaço em branco que fica dedicado às pessoas falarem sobre outros assuntos. Queria chamar a atenção que todos esses tópicos que a gente está falando aqui referem-se à estrutura, à formatação, à lógica interna do manuscrito, e não tem nenhum comentário de natureza técnica. Ou seja, alguma crítica, por exemplo, esse procedimento é inadequado por causa disso, essa análise estatística é inadequada por causa disso, o contexto teórico está errado. Essas particularidades técnicas específicas de cada área não estão contempladas aqui, porque seria basicamente impossível dizer todo o leque de possibilidades de problemas que podem acontecer. Então isso aqui é um roteirinho dedicado a homogeneizar a avaliação no que se refere à estrutura do manuscrito, a clareza das ideias, a qualidade da argumentação, a maneira como a história está sendo contada, a coerência interna, tudo que a gente viu aqui ao longo dessa semana. Ainda existem muitas outras possibilidades de problemas, e aí cabe cada um de vocês, com o conhecimento que vocês têm, com a expertise que vocês têm em determinadas áreas, identificar outros problemas de natureza técnica. Então, a ficha pode continuar com vocês fazendo esse tipo de avaliação aqui. Essa ficha de avaliação vocês podem, inclusive, empregar no próprio trabalho de vocês. Vocês terminaram de escrever, maravilha, deram para lá uma semaninha. Numa das leituras que vocês forem fazer, vocês podem tentar olhar, usar essa ficha para se autoavaliar. Ou no momento que vocês vão pedir para algum colega, algum professor ler o trabalho de vocês, vocês podem entregar a fichinha também. Então, olha, no momento que você estiver lendo, você pode ir marcando isso aqui. Para a pessoa que estiver marcando, é um trabalho de fazer um xizinho. É bem pouco trabalho, o retorno que aquilo pode te dar é bem grande. Vale bastante a pena pensar nesse tipo de coisa, eventualmente anotá-lo, porque isso aí direciona bastante da clareza sobre onde está o problema. Eu me sinto particularmente frustrado quando eu escuto aquele comentário: esse manuscrito está cheio de problema, precisa ser muito melhorado. Tá bom, eu estou 100% disposto a melhorar, mas me dá uma direção, falar isso não me ajuda. E essa ficha pode ser a direção que vocês precisam
para melhorar algumas coisas do manuscrito. Alguma dúvida em relação a como usar a fichinha, alguma coisa sobre o que foi dito? Usem, abusem. E se quiserem melhorar a fichinha, me mandem uma mensagem depois. Essa fichinha está sendo melhorada e reconstruída ao longo do tempo com base no input que eu recebo dos alunos. Pessoas que exageram, Muita coisa. Ou seja, existe um problema oposto, o que os gringos vão chamar de over-referencing, né? Não sei se falar isso direito. O seu trabalho está super-referenciado. E eu acho que isso também tem, pelo menos em algumas áreas, isso também pode ter a ver com aquele trauma da tia Paulina, de que para cada afirmação que você faz, você fundamenta aquilo, você se apoia, né? Porque você é basicamente proibido de dizer qualquer coisa por conta própria. Se cada frase vai ter uma ou duas referências, no final do teu manuscrito ela vai ter 500, né? Ou aquela noção equivocada de que se eu falar alguma coisa e colocar muitas pessoas entre parênteses, aquela frase está absolutamente bem fundamentada. Aquela noção errada de que muitas evidências a favor de uma determinada coisa vão me dar o conforto de que aquilo lá é necessariamente verdade. Bacana, vou inserir isso na final. Vou botar uma nota para me lembrar disso. Precisa anotar o que você está no computador. Oi? Esses sistemas de referência que você citou, tem Mendeley, Univolt, qual é a eficiência deles? Porque na verdade eu nunca soube usar isso. Eu já fiz cursos sobre, mas eu sempre acho que eles referenciam de modo errado e você tem que voltar lá e corrigir. Não, você tem que corrigir ele necessariamente, sim, mas o nível de correção que você tem que fazer são detalhes. No geral, minha experiência é que eles vão acertar aí, por exemplo, de 90% a 95% do formato, e aí de 5% a 10% você precisa ir lá e corrigir no braço. Mas se você tem que fazer no braço todas as referências, isso pode tomar 1, 2, às vezes 3 horas, dependendo da quantidade de referências que você tem. Então é um trabalhinho chato. Ele vai reduzir consideravelmente o teu tempo de manipulação em cima dessa questão aí. Porque às vezes também ele corta o documento do Word, alguns fantasminhas você tem que ficar corrigindo aquilo lá. Sim. E aí demora muito mais tempo do que se você digitasse. Dependendo. Eu acho que isso aí vai depender fundamentalmente da tua habilidade de manejar esses programas. E ter prática, né? E ter prática. E aí com o tempo, eventualmente, você vai conseguir melhorar e maximizar o teu tempo com isso aqui. Sim. Como eu disse, eu não uso, mas não sou contra e pode ser muito útil. Vários dos meus alunos usam. O que mais, gente? Tá bom, a gente... Oi. Na verdade, a gente pode perguntar onde ele esqueceu. Tem uma restrição de alguma sessão que não se deve utilizar nome de rodapé? Ah, tá bom, mas isso aqui está na nota de rodapé. Eu acho que isso vai depender muito da revista. Tem algumas revistas que proíbem nota de rodapé ao longo de todo o manuscrito, outras deixam, mas depende do lugar. Você pode usar no texto, mas não pode usar nas tabelas. A minha sugestão é dar uma olhada no lugar para onde você quer mandar, ou nas regras de formatação para onde você tem que escrever o teu trabalho, e dar uma olhada, porque definitivamente, infelizmente, não tem muita regra geral sobre isso não. Tem algumas revistas que eu já vi que eles colocam apenas o sobrenome daquele Freire, Paulo Freire. Tem outros que já colocam o nome, né, o crédito e o sobrenome. Existe uma regra para acompanhar mesmo? Tem que ver a regra da revista. Eu gosto de acreditar que dentro da revista existe consistência, ou seja, todos os artigos vão seguir um determinado padrão. E que entre as revistas vai variar esse padrão, mas vai ser consistente dentro delas. E aí, infelizmente, as regras variam loucamente, tem que olhar lá e seguir bonitinho quais são as regras daquela revista. Tem um consenso, assim, entre as revistas de ter uma coisa mais padronizada. Porque se a gente é ligado em uma revista, manda para outra, tem que reformatar tudo. Não poderia ter uma convenção, não? Vamos adotar um sistema único. Poderia. O que acontece... Assim,
essa variedade de estilos não é muito grande. Eu acho que deve ter alguma coisa aí de 4 a 10 formas diferentes de você formatar as referências. E aí, se você olha, por exemplo, para uma determinada editora, a Oxford, a Springer, a CVE, todas as revistas publicadas por aquela editora, elas seguem um determinado formato. Então, isso facilita um pouco se você quiser trocar por uma outra revista dentro da mesma editora, você vai facilitar o seu trabalho depois. Mas como eles mudam de editora, aí tem razões históricas que a editora começou a usar aquele tipo de formato há 100 anos, não sei o que lá. Tem razão de nicho de mercado, quero ser diferente da outra, porque eu acho mais bonito. E aí, isso não tem absolutamente nada a ver com ciência. Nada. Maravilha, vamos fazer um intervalinho, a gente volta às 10 para a última parte da aula agora de manhã. Café de manhã? E as coisas dele não gravaram eu. Não gravaram? Não. Ai, então vamos deixar.